Na aula passada, nós conhecemos a Lei das Águas e a partir da aula de hoje, nós vamos nos aprofundar nos instrumentos de gestão propostos, né, pela Lei das Águas, tá bom? E para começar, o instrumento de hoje, nós vamos começar pelo enquadramento de corpos hídricos, tá? O enquadramento é um recurso de gestão que visa garantir a qualidade de água e que essa qualidade seja compatível com a sua demanda, de acordo com os princípios da Política Nacional de Recursos Hídricos, tá? Então, ele é o estabelecimento da meta ou de um objetivo de qualidade de água a ser obrigatoriamente alcançado ou mantido em um segmento de corpo de água de acordo com os usos pretendidos ao longo do tempo. Então, pessoal, a resolução ambiental responsável por dispor sobre a classificação dos corpos de água é a CONAMA 357 de 2005, tá? Essa resolução, ela traz as diretrizes ambientais para o enquadramento em classes de usos preponderantes. Os usos preponderantes, gente, são os usos mais comuns dentro da bacia hidrográfica, tá? Então, isso varia de acordo com a realidade de cada bacia hidrográfica. Bom, então, o objetivo desse instrumento é assegurar às águas a qualidade compatível com os usos mais exigentes, tá bom? Bem como também diminuir os custos de combate à poluição das águas mediante ações preventivas que serão permanentes, tá? Para estabelecer esses objetivos de qualidade, é preciso, então, seguir 3 passos que estão descritos por essa figura aí abaixo. Então, primeiro, é necessário avaliar a condição atual do rio, ou seja, o rio que nós temos, tá? E depois, então, discutir com a população da bacia a condição de qualidade desejada para aquele rio, ou seja, o rio que queremos ter, tá? E aí, por fim, discutir e pactuar a meta com os diferentes atores da bacia. E isso vai nos dar, então, o rio que podemos ter, considerando aí as limitações técnicas e econômicas que pode haver, né, para o alcance dessas metas estabelecidas. Então, como nós vimos nesse passo, a comunidade tem que ser inserida nesse processo de enquadramento, porque, como eu disse anteriormente, as ações preventivas, elas serão permanentes. Então, é necessário que todos os atores sociais da bacia estejam envolvidos nos processos, tá? Retomando aqui aulas anteriores, né, nós falamos sobre onde a água é usada. Temos aqui 2 panoramas gerais, então eu apresento o uso da água no mundo e o uso da água no Brasil, mas como eu disse para vocês, o enquadramento ele considera os usos preponderantes, ou seja, os usos de acordo com as realidades das bacias hidrográficas. Existem, então, dentro do nosso país, bacias hidrográficas com a vocação mais industrial do que a agropecuária, por exemplo. E aí, nesse caso, essas porcentagens seriam diferentes do panorama geral, né? Então, o enquadramento considera a realidade local, tá bom, pessoal? Bom, como nós vimos também nas outras aulas, a gestão dos recursos hídricos no Brasil deve proporcionar o uso múltiplo das águas, né? Então, para estabelecer os objetivos de qualidade, que é o caso, né, do enquadramento de recursos hídricos, é preciso analisar quais serão os usos preponderantes naquela região a ser enquadrada, tá? Cada tipo de uso pressupõe maior ou menor exigência de qualidade de água, tá, gente? Como assim, professora? Então, por exemplo, a qualidade de água exigida para o abastecimento humano, né, para o consumo humano,
ou para a preservação das comunidades aquáticas, são muito mais restritivos, né, do ponto de vista de qualidade de água, do que o uso, por exemplo, de navegação, tá? Então, por isso, foram criadas as classes de qualidade de água, considerando os usos mais ou menos exigentes, tá bom? Bom, pessoal, então, embora os usos múltiplos sejam o objetivo geral de todos os instrumentos, né, para a gestão das águas, alguns usos não são mencionados na Resolução CONAMA 357. E são eles o uso industrial, porque os requisitos de qualidade variam muito de acordo com o tipo de indústria, né? Por exemplo, uma indústria de bebidas exige uma qualidade de água muito superior do que, por exemplo, uma indústria siderúrgica, né? A geração hidrelétrica é outro uso que não é mencionado nessa resolução, porque devem ser controladas as substâncias que afetam a durabilidade dos equipamentos e não necessariamente parâmetros de qualidade de água, tá? Então, por exemplo, a eutrofização, que nós comentamos em aulas passadas também, que é a proliferação de algas, né, no reservatório, essas algas elas podem causar danos às turbinas da hidrelétrica, assim como o assoreamento, né? As partículas de areia também podem causar danos ou prejuízos a esses equipamentos, as turbinas das hidrelétricas, né? E é isso que precisa ser cuidado na hora do projeto de uma hidrelétrica. Então, esse uso não é mencionado porque as especificidades são muito pontuais, tá? A diluição de efluentes também não está mencionada na resolução CONAMA. Por quê? Porque não existem requisitos de qualidade da água para diluição de efluentes, tá bom? Bom, então, como eu disse para vocês, a CONAMA 357, ela trata de águas superficiais, que são subdivididas em duas categorias, né, que seriam ainda subdivididas. Então, as águas costeiras seriam subdivididas em águas salinas e águas salobras, e as águas doces, que seriam, então, águas de rios e reservatórios, tá? Bom, a CONAMA 357, ela traz classificação dessas águas de acordo com a presença, com os níveis de sal presentes na água, tá? Então, traz ali, para a gente exemplificar, ela traz limites para água doce de salinidade igual ou inferior a 0,5%, tá? E também traz classes em função dos usos preponderantes, né? Então, por exemplo, as águas doces foram criadas 5 categorias, né? Classificação de classe especial e as classes de 1 a 4 em uma ordem decrescente de qualidade. Ou seja, a classe especial é a classe que tem melhor qualidade de água e a classe 4 é a classe que tem a pior qualidade de água, tá, pessoal? E aí, então, ainda as classes que tratam de águas salinas e salobras, né? Bom, então, vamos entender um pouco melhor, né, do que se trata essa resolução. Capítulo 2, seção 1, trata das águas doces e traz que as águas doces são classificadas em, como eu falei, né, a classe especial, que são águas destinadas ao abastecimento para consumo humano, e para que uma água enquadrada como classe especial sirva ao abastecimento para consumo humano, é necessário que seja feito apenas a desinfecção. Então, como eu disse, é uma água
de uma qualidade muito boa e que para o abastecimento humano, então, é necessário apenas uma simples desinfecção e a água está apropriada, tá bom? Além do abastecimento humano, ela também é uma água destinada ao equilíbrio natural das comunidades aquáticas, né? Então, além disso, também a preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral. Mais para frente, a gente vai perceber que em uma área de conservação de proteção integral, é muito comum que a água seja classe especial, porque as condições de proteção integral propiciam, tá, que essa classe seja dada, que esse enquadramento seja dado nesse curso hídrico, tá bom? Bom, continuando então, agora falando sobre classe 1, tá? As águas enquadradas como classe 1 são águas que podem ser destinadas também ao abastecimento para consumo humano, porém, é necessário que ela seja submetida a um tratamento simplificado, tá, pessoal? E também a proteção das comunidades aquáticas, tá? Uma água enquadrada como classe 1, ela também pode ser destinada à recreação de contato primário, tá? Tais como natação, esqui aquático e mergulho, tá bom? Isso está descrito em uma outra resolução do CONAMA, a CONAMA 274 de 2000, que trata especificamente sobre a balneabilidade, tá, pessoal? E aqui eu quero também destacar uma coisa com vocês, é que recreação de contato primário são aquelas atividades em que existe o contato direto e prolongado do usuário com a água, né? Então, como ele está citando aí como exemplo, é a natação, o esqui aquático, o mergulho, tá? Por exemplo. E também essa classe 1 pode ser destinada à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rente ao solo e que sejam ingeridas cruas, sem remoção de película, tá bom? Além de também ser destinada à proteção de comunidades aquáticas em terras indígenas. Então, como a gente falou lá no começo, como essas classes elas são determinadas, né, em uma ordem decrescente, assim como a classe especial, a classe 1 também tem uma qualidade de água muito boa, tá bom? Bom, seguindo ainda falando de águas doces, o artigo 14 diz que as águas doces de classe 1 observarão as seguintes condições e padrões. Então, aqui a resolução apresenta as condições de qualidade de água, tá? Então, diz que não verificação de efeito tóxico, crônico a organismos, né, de acordo com os critérios estabelecidos pelo órgão ambiental, e também a ausência, e no caso da ausência de instituições nacionais ou internacionais renomadas, também pode ser comprovado pela realização de um ensaio ecotoxicológico padronizado, né? Ou outros métodos científicos. Então, o que ele está dizendo aqui é que eu vou apresentar para vocês na sequência os limites de substância de qualidade de água para serem enquadradas em uma classe 1, tá? E a verificação disso pode ser feita em ensaios ecotoxicológicos ou outro método cientificamente reconhecido, tá? Então, não vou me aprofundar nessas substâncias, mas só para o conhecimento de vocês, é uma gama de substâncias, como, por exemplo, o alumínio e o seu limite, né? Limite cabível pela resolução para que seja integrada a classe 1 curso hídrico, né? E vários outros, bário, boro, cádmio, por exemplo, tá bom? E a lista segue, né? Então, cloro residual também tem um limite estabelecido pela
resolução, o fluoreto, ferro, cromo, tá? E segue todas as substâncias aqui, ó. Além disso, fósforo, lítio, manganês, mercúrio, né? Seus limites, né? Impostos para a classe 1, tá, pessoal? E aí tem uma diferençazinha aí entre ambientes lóticos, lênticos e intermediários. Vocês lembram qual é a diferença entre eles? Vamos recordar, então. Então, pessoal, ó, um ambiente lótico é um ambiente como rios e riachos, tá? O tempo de recorrência desse ambiente é de 2 dias aproximadamente, tá bom? Podendo ainda ser menor que isso, tá? E nesse tipo de ambiente, a velocidade da água é o fator controlador. Esse tipo de ambiente possui forte conexão com a bacia de drenagem e com os ecossistemas de entorno, tá? Enquanto que um ambiente lêntico são ambientes de lagos, lagoas, reservatórios artificiais e açudes. E o tempo de recorrência desses ambientes, o tempo de retorno desses ambientes é superior a 40 dias, tá, pessoal? É um ambiente, então, isolado, o metabolismo com o metabolismo próprio, tá? Pouca influência da bacia quando há ligação com o rio. Então, aqui a gente percebe que a velocidade é bem menor, né? E o intermediário, então, são pequenos reservatórios artificiais, lagoas com ligação com o mar ou com o rio, e o tempo de retorno varia de 2 a 40 dias, tá? E esse tipo de ambiente recebe influência da bacia de drenagem, sendo aí ou semilêntico ou semilótico, tá? Então, é intermediário entre um ou outro, tá bom? Bom, então aqui ó, a gente tem alguns exemplos, né? Um riacho e um reservatório de uma PCH é um ambiente lótico e a água fica presa aí dentro desse sistema menos de 2 dias, tá? E embaixo é o reservatório do Manso, né? E o tempo de retorno dele aí é de 450 dias aproximadamente. Então, é um ambiente lêntico, né? E aqui é um intermediário com tempo de retorno de aproximadamente 16 dias, tá? E é a PCH de Bocaiúva. Bom, a CONAMA 357, ela vai descrevendo os níveis toleráveis de substâncias em cada ambiente, tá? E varia aí uma gama de substâncias, de nitrato a zinco, tá? Passando por nitrogênio amoniacal, e sulfeto e sulfato, tá bom? Bom, então, a 357, como eu estou dizendo para vocês, apresenta parâmetros orgânicos de valores máximos, tá? Para cada classe de enquadramento. Isso aqui também vai variar de acordo com o ambiente, né? Com as características naturais do ambiente e com as metas definidas pelo enquadramento, tá bom? Bom, agora vamos falar de classe 2, tá? A terceira seção da CONAMA 357 fala sobre as classes 2, que são águas que podem ser destinadas também ao abastecimento para consumo humano, só que para que esta água, enquadrada como classe 2, possa servir ao consumo humano, é necessário que ela seja submetida a um tratamento convencional, tá, pessoal? E também pode ser destinada à proteção das comunidades aquáticas e à recreação, também de contato primário, como a gente disse lá na classe 1, tá? Como exemplo aqui a natação, o esqui, o mergulho, e também a irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques
jardins, campos de esporte e lazer com os quais o público possa vir a ter contato direto, tá? E também a aquicultura e a atividade de pesca. Bom, o artigo 15, aplicam-se às águas doces de classe 2 as condições e padrões da classe 1 previstas no artigo anterior, à exceção do seguinte. Então, aqui, pessoal, o artigo 15 diz que os mesmos limites impostos para classe 1 servem também para classe 2, com as seguintes exceções, né? Então, a primeira exceção é: não será permitida a presença de corantes provenientes de fontes antrópicas que não sejam removíveis por processo de coagulação, sedimentação e filtração convencional. Esses processos aqui, ó, de coagulação, sedimentação e filtração, são processos de tratamento convencional, tá? Como foi explicitado ali, que quando ele disse que essas águas da classe 2, elas também serviriam para o abastecimento humano, porém, depois de serem submetidas a um tratamento convencional. Então, esses processos aqui fazem parte, né, de um tratamento convencional e essas águas, né, in natura, elas não poderão conter a presença de corantes provenientes de fontes antrópicas que não sejam removíveis, então, por esses processos de coagulação, sedimentação e filtração convencional, tá? E a segunda exceção é que, para coliformes termotolerantes, vocês lembram que são coliformes termotolerantes? São micro-organismos presentes nas fezes de animais de sangue quente, né? Humano, cachorro, enfim, animais de sangue quente, tá bom? Então, esses coliformes termotolerantes, para o uso de recreação de contato primário, deverão ser obedecidas à resolução 274, que eu falei para vocês, que é a CONAMA que trata especificamente de balneabilidade, tá? Para os demais usos, então, não deverá ser excedido um limite de 1.000 coliformes termotolerantes por 100 ml, ou seja, em 80% ou mais, né, de pelo menos 6 amostras coletadas durante o período de 1 ano, e com uma frequência de teste e reteste a cada 2 meses, né, ou seja, uma frequência bimestral, tá bom? A turbidez também tem um limite definido, né, que é de 100 UNT, e a cor verdadeira de 75 miligramas por litro, tá? Vocês sabem a diferença de turbidez e cor, gente? Turbidez são A turbidez, gente, são as partículas em suspensão, tá? Então, partículas suspensas na coluna d'água dão a turbidez para essa água, né? Enquanto que a cor verdadeira, ela é dada por partículas dissolvidas na água, tá? Então, enquanto a turbidez são partículas em suspensão, a cor verdadeira são partículas dissolvidas, né? Então, com dimensões aí bem inferiores à turbidez, tá bom? A DBO é a demanda bioquímica de oxigênio, tá? Então, é o consumo de oxigênio da massa de água. Então, quanto mais carga orgânica tiver na água, maior será essa demanda bioquímica de oxigênio. E o OD é o oxigênio dissolvido na água, tá? A clorofila também apresenta limitações, assim como a densidade de cianobactérias e outros parâmetros, tá bom?
E aí a gente vai entrar aqui na classe 3. Então, gente, a classe 3 são águas que podem ser destinadas também ao abastecimento para consumo humano, porém, elas devem ser submetidas primeiro por um tratamento convencional ou avançado, dependendo das características naturais da água, tá? Avançado aqui seriam técnicas e tecnologias mais dispendiosas, né, de tratamento, principalmente de desinfecção, tá? Além disso, essas águas também podem ser destinadas à irrigação de culturas arbóreas, cerealíficas ou forrageiras. Então, aqui vocês já podem perceber que a classe 3, uma água enquadrada como classe 3, ela não pode servir para irrigação de frutas e hortaliças de contato primário, tá? Mas ela pode ser destinada à pesca ai, gente, desculpe, essa palavra é difícil. Amadora, tá? E também pode ser destinada à recreação de contato secundário, gente. Uma recreação de contato secundário é quando o contato com a água é esporádico, tá? Ou incidental. E a possibilidade da pessoa ingerir a água é pequena. Então, seriam exemplos aí de uma recreação de contato secundário, pesca, né? A navegação. E por isso, né? Por esse contato ser assim incidental, aceito padrões menos exigentes de qualidade de água, tá? E já a classe 4, ela é uma água, então, de uma qualidade um pouco pior, né? E ela é destinada, então, à navegação e à harmonia paisagística, tá, pessoal? Não pode ter contato com o ser humano, tá? Não pode ser destinada ao consumo humano, tá? E aí aqui são alguns limites estabelecidos na resolução CONAMA 357, tá? Para águas superficiais. Então, como eu falei para vocês, é uma gama de parâmetros, né? A DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, o oxigênio dissolvido, turbidez, pH, o ferro e uma série de nitrogênio amoniacal, de outros parâmetros que indicam aí a qualidade de água e a quantidade de matéria orgânica presente nessa água, tá? Então, aqui, como a gente já disse anteriormente, né? A classe 1 com parâmetros mais rigorosos e a classe 4 com limites mais rigorosos e a classe 4 com limites mais generosos, né? Assim, mais flexíveis para a presença para os índices de qualidade de água, tá? Bem, então, pessoal, aqui é a classificação dos corpos d'água de acordo com a CONAMA 357. Como a gente falou, né, os usos mais exigentes precisam de uma qualidade melhor, então mais perto da classe especial, e os usos menos exigentes aceitam aí a classe mais perto da classe 4, tá? Quanto mais distante da condição natural do curso hídrico, mais perto ela estará aí da classe 4, né? E quanto mais próxima à condição natural, mais perto ela estará da classe especial, tá bom? Aqui alguns princípios básicos da resolução CONAMA 357 sobre a classificação das águas superficiais. Então, como todos os instrumentos de planejamento e gestão dos recursos hídricos, né, apresentados pela Lei das Águas, esse instrumento também usa como unidade de planejamento a bacia hidrográfica, né?
E como unidade de enquadramento, o trecho do rio. O trecho, tá, pessoal? Porque um rio, ele apresenta grandes variações, grandes diferenças entre os trechos de nascente, cabeceira e jusante, tá? Então, por isso que para o enquadramento, a gente utiliza o trecho do rio, tá? Eu não posso dizer que o rio Sepotuba é classe 4 ou o rio Sepotuba é classe especial, tá? Mas eu tenho alguns trechos do rio Sepotuba enquadrados com classe especial e alguns outros trechos do rio Sepotuba enquadrados como classe 2, 3 ou 4, tá bom? As nascentes, gente, as nascentes e as cabeceiras dos rios são locais preferenciais, né, para preservação. E por isso seria, assim, razoável, né, que a gente tivesse como objetivo a classe especial, porque são áreas utilizadas, assim, para preservação, né? Enquanto que em outras áreas que são mais utilizadas para uso agrícola, por exemplo, aquicultura, recreação e tal, a gente poderia estabelecer como objetivo de qualidade, né, as classes de 1 ou 2 e assim por diante, tá? Bom, então classifica as águas superficiais para os usos preponderantes em função da alocação de fontes pontuais de poluição, tá? No entorno dos corpos de água, né, superficiais. Então, aqui eu estou dizendo exatamente isso que eu acabei de dizer, né? Que considera aí o entorno, né, do corpo hídrico e os usos do entorno do corpo hídrico, né? Então, como a gente já disse, as ações antrópicas, né, a agricultura, a indústria, ela tem reflexo direto na qualidade da água do corpo hídrico, né, que vai receber os seus efluentes. Então, eu preciso que essa classificação seja feita considerando esse entorno, tá? A realidade do entorno. E considera também que a qualidade das águas superficiais apresentam-se em sua maioria inadequadas para o consumo humano, né? Então precisam ser tratadas, como vocês viram ali, com a exceção da classe especial, que demanda um simples tratamento preliminar de desinfecção, né? Ou seja, uma simples cloração, e essa água já poderia ser disponibilizada para o consumo humano. As outras classes, principalmente 2 e 3, né, que podem servir como consumo humano, elas precisam passar por um tratamento primário, né, e secundário dentro de uma estação de tratamento de água, tá? Qualquer dúvida em relação ao sistema de tratamento de água, vocês também podem me procurar. Não vou me aprofundar aqui porque eu não sei se vocês lembram, se vocês sabem disso, tá, gente? Bom, então o objetivo também é a manutenção do volume de água no corpo hídrico superficial, tá? E aí, quando cada classe é estabelecida no enquadramento, novas diretrizes de uso e ocupação do solo também deverão ser definidas, né? Porque, como eu disse, todas as ações antrópicas refletem diretamente no corpo hídrico, tá? Aqui, pessoal, é o mesmo rio, isso aqui é o rio Tietê, tá? E ela tem ali perto da nascente aqui esse trecho preservado que está enquadrado como classe especial e classe 1, tá? Aí tem um trecho abaixo, o trecho agrícola, né? Que vocês podem ver ali que são fazendas, né? Que está enquadrado em classe 2 ou 3, tá? E aí tem o trecho urbano, que está enquadrado como classe 4 ou pior que classe 4, tá? Dentro daqueles parâmetros de qualidade que nós mostramos que estão detalhados na CONAMA 357, tá bom, pessoal? O enquadramento, então, representa indiretamente um mecanismo de controle do uso e ocupação
solo, né? O município estabelece as condições de ocupação do solo através do seu plano diretor e da lei de zoneamento urbano, né? Então, gente, à medida que se estabelece um padrão de qualidade de água, limita-se também a forma de ocupação daquele determinado território, né? Por outro lado, então, o planejamento da ocupação do solo por meio do zoneamento, do plano diretor, né? Certamente interfere, né? Vai interferir aí na qualidade da água dessa bacia, né? Então, é por isso que a gente não deve ser muito ambicioso, assim, nas metas, caso as condições reais de implementação não sejam, assim, acompanhadas de recursos financeiros e técnicos, né? Compatíveis para o atendimento das metas que a gente está propondo, né? Mas a gente também não pode ser modesto a ponto de levar à degradação da qualidade da água e impedir os usos múltiplos, tá, gente? Bom, então as principais questões do processo de enquadramento quais são os usos dos recursos hídricos atuais e futuros, tá? Pretendidos pela sociedade para o corpo d'água. Aí a outra questão, qual a condição de qualidade atual do corpo de água, a classe de enquadramento? Qual a classe de enquadramento necessária para atender os usos pretendidos? E quais são os parâmetros de qualidade de água que são prioritários para atender os usos pretendidos dessa bacia, tá? Aí, além disso, quais são as fontes de poluição que causam a alteração desses parâmetros? Quais as ações necessárias para reduzir a poluição a um nível compatível com os usos pretendidos? E quais são os custos e o tempo necessário para a implementação dessas ações? E, por fim, né, quais são as fontes desses recursos? De onde a gente pode tirar dinheiro para executar essas ações? Bom, o enquadramento requer base técnica, né, para avaliação das condições atuais de qualidade da água e o potencial de atendimento aos usos pretendidos. Também requer uma base institucional e legal, né, que são os mecanismos e instrumentos que permitam a realização das ações necessárias para alcançar essas metas e também necessita de bases políticas para o processo participativo, né? E para se definir aí os usos pretendidos, considerando, né, e ouvindo todos os atores sociais da bacia hidrográfica, tá bom? As etapas do enquadramento, então, as etapas técnicas, né, que cabem aí ao órgão gestor e às empresas de consultoria que são contratadas ou pela ANA ou pela SEMA, no caso do Mato Grosso, ou pelos comitês de bacia ou agência de bacia hidrográfica, né? Então, as etapas técnicas são o diagnóstico da bacia, né, que é identificar qual é o cenário atual da bacia hidrográfica a ser enquadrada, o prognóstico, que é a previsão de cenários futuros, né? Então, aqui entraria aqui o rio que nós queremos, né? E a elaboração do enquadramento, que é a proposta do rio que podemos ter, né? Então, são as metas definidas através do diagnóstico e do prognóstico, né? E a elaboração da proposta do enquadramento para os trechos do rio, né? Aí, depois disso, depois dessa etapa técnica, aí a gente vai entrar na participação social, que é a análise e a deliberação do comitê e do Conselho de Recursos Hídricos, tá? Então, perguntar aos demais atores sociais que, porventura, não participaram da elaboração, né, da proposta,
através do conselho, através das consultas públicas, né? Então, analisar se essas metas propostas são cabíveis para a realidade da bacia hidrográfica, tá? E aí, uma vez aceito, né, essa proposta de enquadramento vai para as bases técnicas, né, a etapa técnica, que é de fato, então, a implementação do programa de efetivação, ou seja, a implementação das ações propostas pelo enquadramento, né, para que sejam atingidas as metas de qualidade de água, tá? Quando a gente fala aqui, ó, planos e programas previstos para a bacia hidrográfica, a gente está falando de áreas reguladas por legislação específica, que são unidades de conservação e terras indígenas, né, por exemplo. E aí aqui a gente tem alguns exemplos, né, que 6% das áreas de unidade de conservação e terras indígenas, elas estão enquadradas como classe especial, tá? As unidades de conservação de uso sustentável, elas estão enquadradas em classe 1. E 24% das terras indígenas, elas estão enquadradas como classe 1 também, tá? Aqui a gente tem um mapa das estações monitoradas na região hidrográfica do Paraguai. Né, aqui tem um mapa de localização das estações de monitoramento, né, que visam a análise dessa água para a identificação e para a posterior proposta de enquadramento. Esse é o mapa das estações monitoradas na bacia do Paraguai e a classificação do IQA. Vocês podem ver ali na legenda que em amarelo é uma qualidade regular, em vermelho é ruim. Então, a maioria das nossas estações monitoradas na bacia do Rio Paraguai estão enquadradas como índice de qualidade de água regular. Isso não é bom, tá? Poderia ser pior, porque poderia estar cheio de vermelho, né? Mas não é um bom parâmetro, tá bom? E aqui, por outro lado, né, o mapa das estações monitoradas na bacia amazônica, e aí a classificação do IQA médio. E aí vocês podem ver um monte de pontinhos verdes, que pela legenda é uma água de índice de qualidade muito boa, né? Boa. E em amarelo, regular, tá? Identificação de fontes de poluição. Então, aqui a gente está vendo o pontinho azul uma, né? Um ou menos. E em verde, de 1 a 5 fontes de poluição. Em amarelo, de 5 a 25. E em vermelho, de 25 a 50. E preto, maior que 50, tá? E aqui a identificação dos usos preponderantes. Então, aqui a gente tem uma bacia hidrográfica e identificados aí áreas de área agrícola, né? Área urbana, reservatório de pesca, lazer e navegação e a área de preservação, tá bom? Esse aqui são os processos de metabolismo aquático, tá? Que é aqui, então, o movimento dos nutrientes entre os compartimentos, tá? O que eu tô dizendo aqui, né? A gente tá vendo que são as fontes de poluição pontual e difusas, né? E aí aqui é como se comporta esse fluxo de energia e os compartimentos bióticos e abióticos, né? Então, e indicando a forma, eficiência e a integridade ecológica do funcionamento desse sistema aquático aí, tá? Então, a gente tem 3 etapas principais, né? Que é a produção, o consumo e a decomposição. E nessa imagem, a gente está vendo como que
esse meio aquático vai conseguir processar ou metabolizar esses componentes, né? Essa poluição, tanto que vem de fonte difusa quanto que vem de fonte pontual. Então, ela, através da sedimentação do particulado e da bioacumulação do dissolvido, toda a cadeia alimentar, ela trabalha para que esses componentes sejam volatizados, né? Ou seja, metabolizados pelo sistema, tá? E aí aqui a gente vai para a parte do prognóstico, né? Que é subdividido aí em seleção da vazão de referência, né? Então, com qual é a quantidade de água que a gente está trabalhando, a quantidade de água, vazão de referência, vai determinar a capacidade de suporte dessa região, né? Desse trecho do rio, né? Ou seja, quanto mais água eu tenho, mais o meu ambiente aquático é capaz de absorver, de volatizar as fontes poluidoras, né? Quanto menos água eu tenho, maior serão os impactos das ações antrópicas no meio, tá? Além disso, a definição de usos preponderantes desejados por trecho. Então, como eu disse ali para vocês, que seria cabível que as nascentes fossem classe especial, então, para isso, eu teria que definir aqui no prognóstico que eu não quero que haja agricultura em trechos de nascente e cabeceira, tá? Também a seleção de parâmetros prioritários, então, de acordo com o uso preponderante para aquele trecho, eu vou selecionar quais são os parâmetros que eu preciso atender com maior urgência, né? E, além disso, o cenário de evolução das cargas poluidoras e demandas, tá bom? Aí, somando tudo isso, eu tenho a possibilidade de fazer uma modelagem matemática da condição futura dos corpos hídricos, tá? E isso deve ser revisado com alguma frequência, né? Para que eu me mantenha indo na direção certa, né? Na direção que eu espero. E aí, através disso, então, eu terei aí as classes e os usos que eu preciso atender. Como vocês podem ver, após o prognóstico, eu tenho uma outra consulta pública, tá, pessoal? Que é para consultar a sociedade e os usuários da água dessa bacia se essa minha seleção, se essa minha definição está correspondente com o desejo da sociedade, tá bom? Essa aqui é a modelagem, né, para o futuro do curso hídrico. Então, aqui eu tenho aqui essa modelagem me apresenta um caso de autodepuração, né, que é a capacidade de um rio, lago, lagoa, enfim, um curso hídrico, restaurar suas características ambientais naturalmente, né, através da decomposição dos poluentes. E aí aqui vocês vão vendo que é a direção do fluxo, né? Ele traz a direção do fluxo, a descarga de calor ou despejo de poluição, né? Aqui no caso está demonstrando um efluente, né? E aí aqui, ó, é uma zona de água limpa. Então, um pouco antes da descarga do efluente aqui, tá? E aí ele vai cair na zona de degradação, onde ficarão apenas os organismos mais resistentes. A DBO aqui, que é a demanda bioquímica de oxigênio, ela vai subir, tá? E o oxigênio dissolvido, né, o OD, ele vai abaixar, porque como está contando aqui a zona de degradação, então o consumo de oxigênio sobe muito. Peraí. Aqui, o consumo de oxigênio sobe e então, como eu estou consumindo mais oxigênio, obviamente o oxigênio presente na água cai, tá, pessoal?
e aí ele vai passar então para uma zona de decomposição ativa, onde bactérias e fungos anaeróbicos, né? Porque nessa fase o meu oxigênio foi lá embaixo, ó. Então, estarão presentes aqui nessa coluna d'água bactérias e fungos prioritariamente ou majoritariamente anaeróbicos, né? Vão começar a degradar esses componentes, tá? E aí, a partir dessa degradação, ele vai passar para uma zona de recuperação, né? Onde estarão aqui organismos mais resistentes e a gente vai perceber que aqui a demanda bioquímica por oxigênio vai começar a cair e o oxigênio, por sua vez, vai começar a subir, tá bom? Até que ele chegue, então, na zona de águas limpas, onde a vida aquática superior já pode retornar a esse ambiente, né? E a DBO já cai consideravelmente, né? Tá aqui embaixo já. E o oxigênio já sobe consideravelmente. Então, isso aqui é uma modelagem de autodepuração, tá? Ou seja, a capacidade de restauração das características ambientais, tá bom? Os principais parâmetros, né, divididos aqui por uso, né, para proteção das comunidades aquáticas, então, seriam o oxigênio dissolvido, a DBO, o pH e a temperatura, além dos nutrientes, né? Para recreação, já seriam os coliformes termotolerantes, as algas, óleos e graxas e turbidez. E para o abastecimento urbano, por sua vez, seria aí a turbidez, a DBO, os coliformes também e os nutrientes, além de algas e patógenos, principalmente, tá bom? As condições naturais de um rio aqui sem alterações antrópicas, a gente pode ver que são bastante diferentes, né? Então, o rio Aripuanã, por exemplo, ele apresenta uma turbidez em condições naturais muito inferior ao rio Madeira, por exemplo, tá? E fósforo também, né? Condições muito diferentes. E ambos os rios estão enquadrados em classe 2, tá? E que contam aí com turbidez e fósforo né, com limites de turbidez e fósforos específicas, né? Então, apesar de o Rio Madeira ter aí uma variação pequena dentro do limite de classe 2, ele está enquadrado como classe 2, tá? Isso analisando condições naturais e não antrópicas, tá bom, gente? Bom, então, o enquadramento visa o estabelecimento de metas progressivas, né? Da qualidade ambiental atual até a meta final, e isso pode ser variada aí ao longo de um tempo, tá? De um horizonte do programa, né? Do projeto de enquadramento, tá bom? Aí aqui apresento para vocês um caso real, que é o caso da despoluição do rio Tietê. Em 1992, 70% do esgoto residencial da região metropolitana de São Paulo era coletado e apenas 24% disso, ou seja, 17% do total, passava por um tratamento, tá? E aí, as duas primeiras fases do projeto foram focadas em criar estações de tratamento e rede de coleta, né? Na Grande São Paulo, hoje, 87% do esgoto é coletado e 59% do total é tratado. Então, houve aí de 92 para 2017, que é esse dado, né? Houve um acréscimo considerável. Ainda estamos longe do objetivo, né? Que é 100% de universalização do sistema de saneamento, né? E a gente ainda não tem isso, mas houve um avanço considerável, né? Na capital, então, 88% do esgoto é coletado e 66% do total é tratado, tá? É uma taxa de saneamento bem maior do que a média do Brasil.
onde 61% do esgoto nas áreas urbanas é coletado e 43% é tratado. Esses dados são da ANA, tá? Da Agência Nacional de Águas, que agora também é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, tá bom? Mas ainda é insuficiente para evitar a contaminação do Tietê, gente. Então, 41% do esgoto doméstico da Grande São Paulo vai para in natura no rio e nos seus afluentes, tá? Então, em uma região metropolitana como São Paulo, com 22 milhões de habitantes, 41% do esgoto não receber tratamento é um volume muito grande, né? Afirma aí a Mierza, que é uma das responsáveis pela Sabesp, tá bom? Bom, então aqui ó, a gente pode perceber que a porcentagem coletada de esgoto tá aqui em um verde mais escuro, em um verde mais claro o tratamento desse esgoto coletado, né? E aqui é o esgoto tratado, tá? Em comparação com o Brasil, São Paulo ainda apresenta níveis melhores, né, em relação a todo o Brasil. Já aqui outro caso real, né, que a despoluição do Rio Reno de 1971 a 2000, a gente pode ver aqui o avanço, né, de tratamento, tá? Aqui em cada parâmetro. O primeiro quadro apresenta nitrogênio amoniacal e o segundo fósforo total. E aí o IQA, situação em 2001, e o IQA em 2008, na bacia do Rio das Velhas, Minas Gerais, tá? Então, aqui a gente vê que em 2001 a predominância era de um IQA, né? De um índice de qualidade de água entre ruim, que é esse amarelinho, esse laranjinha aí, e péssima, que é esse rosa, o vermelhinho, tá? E aí, em 2008, eles conseguiram avançar com a ampliação da ETA, né, com a instalação da ET-ONSA e da ET-Arrudas, né? Então, com a instalação dessas duas ETS, houve um avanço considerável, né? Nenhuma mais é péssima, eles estão aí, na maioria, enquadrados como regular ou ruim, tá bom? Bom, então a gestão da qualidade das águas, ela deve contar, né, com planejamento através de metas progressivas e da gestão participativa e também comando e controle, né, que é através dos padrões de emissão, o licenciamento e a fiscalização, tá? O monitoramento, o controle e a fiscalização desses corpos hídricos enquadrados e também a avaliação do atendimento às metas compromissadas, elas devem ser realizadas pelas entidades gestoras de recursos hídricos, né? Então, no caso do Estado, é a SEMA e a ANA. Então, esses são os órgãos competentes, tá? O enquadramento, gente, é um instrumento previsto também pelas políticas estaduais, tá? E ele deve ser utilizado como referência para os outros instrumentos da política de recursos hídricos, tá? Como, por exemplo, a outorga e as cobranças de recursos hídricos que a gente vai conhecer nas aulas seguintes, tá bom? Bom, relacionamento do enquadramento com outros instrumentos da política de recursos hídricos, né? Então, o enquadramento, ele se relaciona diretamente com o plano de recursos hídricos, porque ambos são instrumentos de planejamento, tá? E aqui, como eu acabei de dizer para vocês, com a outorga, ele é utilizado como referência para a outorga, assim como para a cobrança dos recursos hídricos, tá? O enquadramento, ele subsidia o sistema de informação de recursos hídricos, tá? Alimentando esse sistema. E aí, as articulações desse planejamento se dão no nível municipal através do plano diretor, né? Que é quem indica as regiões que podem
que podem ser utilizadas para cada uso, né, para os usos preponderantes. Então, o plano diretor municipal indica as áreas agrícolas, por exemplo, e, por sua vez, também se relaciona com os planos de saneamento e que gira aí a engrenagem do enquadramento de recursos de corpos de água, tá? As consultas públicas, gente, elas são, então, como eu falei para vocês, elas são realizadas após cada etapa do enquadramento e o público das consultas deve ser o mais variável possível, de modo que permita aí uma identificação das várias visões de futuro, né? Ou seja, de todos os usuários, tá? Então, deve integrar aí órgãos públicos, lideranças, empresários, agricultores, pescadores, organizações não governamentais, a população, tudo isso, gente, garantindo a participação, a descentralização da gestão de recursos hídricos e principalmente os usos múltiplos, tá bom? Que todos os usos sejam contemplados nesse processo de enquadramento, tá? Aqui tem um exemplo de enquadramento, então vocês veem que em classe especial tá essa região aqui todinha em azul, que faz parte aí da cabeceira, né, desse curso hídrico. Classe 1 em verde, aí em amarelinho aqui, ó, no meio tem a classe 3, tá? Em rosinha, a classe 2 e em roxinho, que tá ali mais para baixo, é a classe salobra, tá bom? Bom, pessoal, então, pessoal, uma proposta de enquadramento, ela requer revisões sucessivas, tá? Para o devido acompanhamento dos resultados pretendidos e para as possíveis adequações ao longo do tempo, né? Então, é isso que essa imagem vem trazendo para a gente. A gente tem uma proposta de enquadramento, ela vai para implementação, aí a gente reavalia, revisa, implementa essa reavaliação, avalia a implementação dessa reavaliação e revisa novamente para que a meta seja atendida, tá bom?